Shalom Adonai a todos. Estamos dando início já à nossa 15ª aula. Como falei na aula anterior, a 14ª, nosso curso de patrística, a partir de agora já vai começar a tratar das controvérsias principais, das heresias que vão surgindo, os debates acalorados que vão resultar também em alguns concílios importantes dentro do contexto não só da história eclesiástica, como também que vão ter grande relação, não é, com a história da teologia e com a teologia histórica. O arianismo, como eu já tinha anunciado na aula anterior que iríamos iniciar tratando sobre ele surge a partir de um presbítero de Alexandria por nome de Ário, que no ano 319, isso 19 anos, né, depois que Constantino inicia o seu império, ele vai começar a desenvolver uma propagação que só existia um Deus verdadeiro, o Pai Eterno, tá? E com esse princípio de todos, ele sendo unicamente Deus, não tendo assim a questão de abrir uma precedência para a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo em relação à Trindade, ele vai defender que o Cristo, o Logos, havia sido criado por ele, ou seja, por Deus, antes do tempo como um instrumento, tá, para a criação. Então, Cristo, segundo Ário, ele é criado pelo Pai Eterno, por Deus, com um propósito que é relacionado à criação. Então, essa divindade era uma divindade transcendente que não poderia entrar em contato com a matéria, tá? Segundo Ário. E Cristo, no caso, então, era em relação ao Pai, era inferior e era limitado e não possuía, nessa defesa de Ário, o mesmo poder divino, deixando então entre o Pai e os homens, tá? Ou seja, ele não poderia atuar nesse aspecto entre o Pai e os homens, tá? Outra questão também que é relacionada não só à divindade como à humanidade de Cristo, que defendia Ário, é que além de, para Ário, Cristo não ter a mesma essência do Pai, ele também não poderia materializar-se, como até já mencionei. Então, tornar-se um verbo e habitar entre os homens, porque ele era um ser transcendente, tá? A Ário até, inclusive, defendeu que Cristo não se confundia com nenhuma das naturezas, tanto a do Pai como a dos homens, ou seja, a material, tá? E se constituía em um semideus. Então, para Ário, Cristo era um semideus, mas não era Deus, tá? E Ário também afirmava ainda que, no caso, Deus Filho, Cristo, era diferente do Pai em substância, o que nesse aspecto Ário não aceitava a Trindade, nenhuma possibilidade, tá? Essa ideia de Ário vai ligar-se ainda com o antigo culto dos heróis gregos, que também tinha algum encaixe, alguma relação com a proposta do arianismo, dentre as quais até para eles Cristo sobressaía como meio de difusão, tá? Ou seja, o maior meio de observação, difusão e aplicação, mas que era submisso e estava sob um domínio do Pai. Com outra questão também, os gnósticos, para nós fazermos aqui um paralelo com a proposta de Ário, acreditavam que a matéria, fosse esta má, negava Deus como o seu criador, tá? Então, o arianismo, em alguns aspectos, também vai ter
um certo encaixe, uma certa relação com o gnosticismo, porque vai conceber que a matéria por si só já é má, e então, se Cristo fosse Deus realmente, e até na condição que Ario propunha, sendo ele autotranscendente, porque o Pai lhe dá uma missão a ser cumprida, que é atuar no momento da criação, ele não poderia em nenhum momento se materializar, tornar-se matéria, humano, porque ele era um ser transcendente que não poderia ser contaminado, porque para Ario matéria era toda ela contaminada, tá? Então acreditava-se que dentro dessa proposta, não só do gnosticismo, mas também que o próprio Ario vai adotar, que se chegava a Deus por meio do conhecimento, que era a gnose, e que Jesus era, nesse aspecto, não o Deus. Por quê? Porque ele próprio não havia recebido todo o poder, toda a condição de divindade que estava, tá, dentro da proposta de ele ser igual a Deus, de ele ter a mesma essência, no caso do Pai. E com isso vai surgir agora, a partir desse momento, um grande momento de debates, de conflitos e até, vamos dizer assim, de propor ali um caminho, né, para um concílio que vai ser tornado o Concílio de Nicéia, que vai surgir justamente com a proposta de refutar ao arianismo, tá? Uma outra questão também interessante de nós estarmos observando nesta aula é que justamente essa proposta do arianismo e de Ario é justamente com o enfoque principal de descredibilizar a Trindade, tá? Então a heresia ariana que ensinava que Jesus não era da mesma substância que o Pai e assim pertencia a ele a uma classe divina, de uma natureza, claro, inferior, mas uma classe divina, ou seja, nem divina e nem humana, mas transcendente para Ario, era algo que iria totalmente desconstruir e até, vamos assim, desestruturar toda a proposta de uma trindade que era defendida pelos pais da igreja e automaticamente pelo credo dos apóstolos. Então, no século IV, Ario vai ensinar que Jesus era mais elevado do que dos seres criados, tá? Mas não era Deus. Todavia, nesse aspecto, havia nele uma impropriedade, no caso, no quesito humano, tá? Porém, ela não era de uma condição de substância, de natureza divina, ou seja, o filho não teria em nenhum momento condição de ser considerado com a mesma substância do Pai e de tornar-se matéria, ou seja, de encarnar. Então ele era contra a divindade e contra a humanidade de Cristo. E assim ele também não endossava a doutrina da hipostasis, muito pelo contrário, ele a descredibilizava. Tá? Com esses ensinos de Ario, vai ser então convocado o Concílio de Nicéia, isso em 325 depois de Cristo, tá? E nesse concílio é que os ensinos de Ario vão ser condenados, tá? Porque vai haver uma refutação bíblica, vai haver um debate. Atanásio vai se levantar como
o grande apologeta deste concílio, para defender a tese da divindade e humanidade de Cristo e logo a Trindade, e com isso também colocar fim na heresia de Ário e tornar Ário assim condenado, tá? Pelo próprio império, e o próprio império vai descredibilizar a Ário, tá? Então, o tema do Concílio de Nicéia é justamente a deidade e a humanidade de Jesus Cristo e a sua consubstancialidade com o Pai. E ali, então, é que é redigido, a partir da defesa de Atanásio, uma confissão teológica doutrinária do cristianismo dentro da proposta de Atanásio, endossada e autenticada como a defesa e, vamos dizer assim, o resultado, não é, do que defendeu e definiu o Concílio de Nicéia concernente à posição do arianismo, a qual eles refutaram e colocaram fim. Então, o Concílio de Nicéia, ele tinha como um objetivo solucionar esses problemas causados ao cristianismo pelo arianismo, tá? E com isso, a decisão do Concílio de Nicéia é reafirmar a deidade de Jesus e a sua consubstancialidade com o Pai, tá? Automaticamente endossando a Trindade. Então, com as decisões do Concílio de Nicéia e depois retificação lá no Concílio de Constantinopla em 381 d.C., é reafirmado a posição do Concílio de Nicéia nesse Concílio de Constantinopla em 381 d.C., e aí é definido a divindade não só do Filho, como também do Espírito Santo, e estabelecendo neste concílio de 381 d.C., o concílio de Constantinopla, o primeiro deles, como a Santíssima Trindade sendo realmente uma doutrina bíblica, real e digna de todo credo e observância da Igreja, tá? Outro detalhe também a considerarmos é que o arianismo, além de ser, vamos dizer assim, banido, tá? e ser confrontado, não quer dizer que ele teve totalmente o seu fim. Ele teve uma certa continuidade, não com a força que estava tendo, mas alguns seguidores ainda foram seguindo, tá, a Ário, mesmo que ele já tinha sido exilado, mesmo que a sua heresia e tese já tinha sido totalmente refutada, ainda teve alguns seguidores que continuaram observando as posições de Ário e automaticamente surgindo mais tarde não só membros dessa posição do arianismo, mas também aqueles que eram denominados ou chamados dentro do contexto da trajetória da história eclesiástica, os arianos, ou seja, aqueles que absolveram e seguiam metodicamente as propostas de Ário, tá? Não defendendo e não aceitando Cristo como humano e nem Cristo como divino. Então eram totalmente contrários à deidade e humanidade de Cristo, tá? E automaticamente não aceitavam com isso a Trindade.
Essa aula, na verdade, foi uma aula que nós fizemos com a proposta de dar uma introdução e um pano de fundo geral sobre a heresia postulada por Ário, que resultou no arianismo e que foi confrontada e foi praticamente encerrada o seu transitar no Concílio de Nicéia, e também ressaltando que, mesmo com este banir e decisão do Concílio de Nicéia, não foi o start para colocar totalmente o fim, porque ainda houve um segmento que deu continuidade a esse movimento, e aí mais tarde, dentro do contexto da história da igreja, ainda vamos ver surgir arianos, ou seja, aqueles que se tornaram adeptos das postulações de Ário. Claro que a posição tomada pelo Concílio de Nicéia é totalmente acatada por Constantino, é totalmente acatada pela igreja e é totalmente observada, e dentro do círculo eclesiástico, dentro do contexto igreja e dentro do contexto religião, automaticamente o cristianismo não estava mais sendo confrontado em nenhum aspecto pela proposta e tese e postulação de Ário, a qual foi totalmente condenada, refutada dentro do Concílio de Nicéia, ok? Então, obrigado a todos. Esta foi a nossa 15ª aula. Na nossa 16ª aula, nós continuaremos tratando ainda de algumas controvérsias, alguns debates, algumas heresias que foram surgindo dentro do contexto da história da igreja e, claro, da patrística. Por quê? Porque os pais da igreja vão ser os responsáveis por, nesse momento, defender a fé cristã e, nos concílios, vir a não só redigir a bula contra a heresia, mas também refutá-la e colocar o texto em ordem segundo as suas propostas e concepções, como sendo a definição e o resultado oficial do ou seja, o credo do determinado concílio, o credo do Concílio de Nicéia, o credo do Concílio de Constantinopla, e assim por sequência, ok? Então vamos até agora a próxima aula, quando daremos continuidade a esses assuntos na 16ª aula. Obrigado a todos.